Salve Maria, vamos falar sobre o temperamento fleumático, o misterioso temperamento fleumático. Então vamos lá. Algumas características, né? O fleumático, ele lida com o mundo ao seu redor, em resumo da seguinte forma: como é que o fleumático ele vai encarar as coisas do mundo? Quem se importa? Se o mundo lá fora pode até parecer interessante, mas eu me encontro seguro e confortável em minha pequena ilha interna, então vamos ficar tranquilo. A alma fleumática, ela é frequentemente vista como preguiçosa, mas essa afirmação e essa generalização ela é indevida. Inércia não significa necessariamente preguiça. Uma pessoa sem muitas reações, sem muitas iniciativas, não quer dizer que exatamente ela é preguiçosa. Às vezes ela é inerte, está ali na boa, né? O mundo intelectual e o imaginário desse temperamento são, na maioria das vezes, simplesmente mais atrativos e menos decepcionantes que o mundo externo decaído, intrusivo e às vezes cruel. Ou seja, o fleumático está muito mais ligado à questão leitura, alguma obra cultural, né? Alguma obra de arte, ligado mais à questão do mundo imaginário e o mundo intelectual, certo? Essas duas coisas. O fleumático tem muito presente, né? E às vezes parece que o mundo se torna um pouco desinteressante para ele. Se o colérico exagera em olhar para o mundo e querer resolver tudo, o fleumático exagera às vezes em ser um pouco indiferente às coisas. Ficar com aquela música mundana que tinha, né? Bem secular. Tá tranquilo, tá favorável. Parece a cara do fleumático, né? Às vezes tu escuta essas músicas, não precisa querer escutar não. Na rua, tava na época direto passando os tops que tem todo ano, a gente aprende um trecho nem que não queira, porque passa ou em um vizinho, ou na rua, em qualquer local, né? Infelizmente. Mas vamos lá. A tendência do fleumático é orientar-se de forma consistente e quase que exclusiva ao que está dentro, assim como a alma melancólica. A diferença é que, enquanto o melancólico tende a abrigar dentro de si grande parte dos defeitos do mundo, o que impede de apreciar o bem que existe em sua alma, o fleumático geralmente está distraído demais com as próprias ideias e fantasias internas para se concentrar em quaisquer vícios pessoais. Então, às vezes, você acha que o fleumático já é uma pessoa muito virtuosa, muito santa, né? Mas às vezes não é, apenas o temperamento dele. Ele é calmo, ele não se irrita muito facilmente, ele não quer saber de estar falando da vida dos outros, falando mal, né? Mas não é porque ele seja bom, santo e tal, não. Mas é porque essas coisas não interessam tanto para ele. Ou seja, não, não é interessante, né? Aí continua o texto. Geralmente, o fleumático não fala sobre esses temas, né? Imediatista, por exemplo. Então começou uma polêmica, o fleumático já vai dar uma opinião? Nem sempre, ele geralmente vai ponderar as coisas, tentar ver as medidas. Ele é um pouco diplomata, né? Bastante diplomata. Não vamos conciliar esse pensamento com esse. E nem sempre dá para conciliar, né? Mas o fleumático às vezes
Acaba, isso é bom em muitos pontos, mas às vezes nem sempre funciona. O fleumático, por outro lado, ele geralmente tem um sentido aguçado para julgar as próprias ideias e lamenta a falta de aprovação e respaldo dos outros. Ou seja, o fleumático às vezes tem ideias magníficas, sei lá, para o grupo de oração dele, para a nova comunidade onde ele está, para a ordem religiosa onde ele está, para a família dele, para os filhos, para a esposa, para o esposo, para os amigos. Ideia magnífica. Aí, quando ele apresenta isso para alguém, a pessoa, interessante, vamos ver depois. Então o fleumático fica um pouco decepcionado, né, com essas coisas e lamenta muito essa falta de aprovação. Acaba que sendo não um defeito dominante, mas acaba sendo um dos defeitos do fleumático, porque ele fica muito... Ele tem esse desejo muito de aprovação dos outros. Ninguém falou nada, ninguém comentou e tal. Geralmente, quando o colérico vai conversar com o fleumático, né? Geralmente quem domina, a tendência natural de dominar o diálogo é o fleumático. Aí geralmente o fleumático fala uma coisa, aí o colérico, é isso mesmo, é exatamente, meu irmão, era para eles ter feito isso e tal e tal. E no lugar de ajudar a pessoa a ser mais virtuosa, às vezes coloca mais fogo naquilo que onde já começou o incêndio, né? Aí ele coloca mais gasolina no fogo, melhor dizendo. O sanguíneo geralmente ele desaponta o fleumático, porque geralmente ele não aprecia muito essa profundidade, né? E a seriedade do pensamento e das sutis emoções deste temperamento. Tipo, olha, fulano, eu tô sentindo isso, muito tocante, profundo. A pessoa, eu sinto isso direto. Só que o sanguíneo sente isso, essas coisas, né, que talvez o fleumático partilhe com ele, mas não é com a mesma intensidade. E às vezes é com intensidade, mas é muito rápido. Ele é intenso, mas não é profundo. Porque o, o fleumático, né, ele vai partilhar uma coisa que foi intensa, foi profunda para ele. É o sanguíneo. Isso aí eu sinto direto. Ou seja, ele sentiu aquilo, não aprofundou, passou por ele, aí ele vai dizer que sente direto, que já entende daquilo e tal, que ele compreende muito bem porque passou tantas vezes aquilo. Entende? O melancólico ele tende a não apreciar a natureza normalmente abstrata das ideias e pensamentos do fleumático. Ou seja, o fleumático, aliás, o melancólico, ele estranha. Poxa, como fulano, fulana é frio, indiferente, não se entusiasma. Poxa vida, como é que pode? Então tá muito ligado a isso, né? A questão do fleumático. Só um instante, vocês vão compartilhando aí a live. Volta daqui a pouquinho. Tá sugando essa água mesmo. Achei que era só. Olha, não, porque nasci não era lá mais. Beleza. Tem que descansar, né? Valeu. Obrigado.
Pronto, voltei. Foi para receber água ali. Então vamos lá. Então o melancólico ele fica meio desapontado, né? Com as não reações. Pode bater com força, viu? Pode. Ou seja, o melancólico ele fica meio decepcionado, como eu falei, né? Porque, por exemplo, o melancólico partilha uma coisa com o fleumático, espera uma reação, alguma coisa do tipo, e o fleumático, não, realmente é assim mesmo. Ou não fala quase nada, ou às vezes demonstra uma certa frieza diante daquilo que o melancólico partilhou. O fleumático vai até achar meio, às vezes, né? Estranho, esquisita aquela partilha, aquela conversa. Então, às vezes, existe um certo atrito do fleumático e do melancólico nesse ponto, né? Vou até ler o que está aqui, né? O melancólico tende a não apreciar a natureza normalmente abstrata das ideias e pensamentos do fleumático, mas acaba sendo levado pela partilha que ele faz de uma ideia ou de um sentimento pessoal, coisa que pode, por sua vez, levar ao anseio por uma relação emocional e apaixonada. Isso, em geral, é a receita do desastre, porque a intensidade do melancólico não consegue compreender a distância emocional respeitosa que caracteriza e que demanda o fleumático. O melancólico tem essa dificuldade imensa de compreender isso no fleumático. O melancólico tem essa dificuldade enorme. O fleumático ele pode facilmente ser absolvido pela resolução de um conflito ou de um problema, a ponto de ser qualificado como preguiçoso. A verdade, porém, é que ele se imobiliza pela complexidade real ou imaginária da própria situação, sendo normalmente enganado pela tendência que tem de fugir do ambiente externo a fim de encontrar a paz. Ou seja, o fleumático ele sempre procura fugir de atrito, de confusão, de problemas, tanto dentro de casa, como entre os amigos, como qualquer ambiente que ele frequente, trabalho, estudo, igreja, outros ambientes, né? Ele não gosta do confronto, ele gosta da conversa, né? Mas do confronto, das paixões, vamos aqui confrontar, quero brigar, não. O fleumático geralmente não tem isso, ele quer estar tranquilo, não mexa com ele, não mexa comigo, me deixa quieto, né? Aquela coisa muito assim. Então o fleumático às vezes acaba cometendo muito o pecado da omissão. Ele sonha muito, ele projeta muito e isso coloca em risco a sua salvação, porque ele fica às vezes com uma santidade muito imaginária, uma santidade muito na fantasia, muito teórica. Aí quando chega a cruz, como ele quer estar confortável, ele acaba se deixando abater demais pela cruz. Pode colocar em risco a salvação eterna dele. Ou seja, o caminho para a santidade, para a vida no Espírito, não é feito só de pensamentos. Ele precisa, ao invés de sonhar, tomar decisões, fazer escolhas e arcar com as consequências dessa escolha. Geralmente os fleumáticos tendem a reagir de duas formas às obrigações, aos incômodos. Primeiro, desde que não se perturbe seu mundo interior de alinhamento e distração, eles cumprirão quaisquer que sejam as obrigações necessárias para evitar situações desagradáveis, que envolvam conflito e interação humana. Ou seja, eles querem resolver logo as coisas para que ninguém incomode mais. Tem que fazer tal coisa? Vamos fazer logo. Não, faça à tarde. Não, vou fazer logo. Não, faça amanhã. Não, vou fazer hoje. Entendem? Essa questão do fleumático. Ele quer se livrar logo, quer resolver logo as coisas, para depois voltar ao seu conforto, né? Aos seus pensamentos, à sua ilha
E a segunda coisa, como a realidade externa é cansativa ou esmagadora, o desgosto, o incômodo que o fleumático sente por cumprir a tarefa que tem em mãos, chega a paralisá-lo. Aí daí que ele ganha o nome de preguiçoso, porque ele tem 3 coisas para fazer, 4, e ele fica sem saber fazer nenhuma, às vezes fica meio paralisado diante das situações de trabalho, de problemas, né? Fica paralisado. O que ele precisa, sobretudo, é de abraçar o desgosto da interação humana, ou seja, conviver com os outros é desgastante, seja com quem for. A relação humana, ela tem conflitos, exigências, tretas, como nós dizemos, tem que perdoar, tem que pedir desculpa, tem que se doar, tem que se gastar, tem que aconselhar, tem que conversar, tem que ouvir, tem que compreender, tem que corrigir, tem que ser corrigido. Ou seja, é uma relação árdua. Então, o fleumático, às vezes, ele não quer essa interação humana e acaba sofrendo muito com isso, né? E fazendo os outros sofrerem. E ele acaba se recolhendo neste mundo de a fantasia, né? A fim de assistir e consolar as outras pessoas, especialmente na vida familiar, não importando o seu sentimento de desconforto e estranheza na hora de fazê-lo. Ou seja, o fleumático precisa sair de si e, de fato, ajudar os outros. Não pode ficar centralizado em si mesmo. Não pode deixar que o egoísmo, a omissão prevaleçam sobre a vida dele, de forma nenhuma. O fleumático ele tem uma fantasia interna incessante de realizar coisas ou atender a desejos para fins particulares, mas parece paralisado na hora de os colocar em prática, porque o esforço exigiria dele um contato perturbador com o ambiente alheio a seu mundo interno. Ou seja, ele pensa em empreender muitas coisas no estudo, no trabalho, nos relacionamentos, mas quando ele vê que isso vai exigir muito, ele já freia, né? Isso é muito prejudicial. Geralmente, o fleumático ele é hipersensível. Ele não era insensível, agora ele é sensível. Não, ele é frio, mas por ele reflexionar muito, né? Ele tem uma profunda reflexão sobre as coisas. Ele normalmente passa por 2 coisas. Primeiro, por perceber com perspicácia a fragilidade moral humana, ele constantemente cede à tentação de evitar os outros a fim de fugir da exposição a relacionamentos de risco. Segundo, procurando evitar qualquer experiência com a natureza decaída e manipuladora do homem, o fleumático considera mais seguro permanecer no mundo da mente ao invés de lidar com o ambiente, tantas vezes cruel, externo a ele. E o terceiro ponto, o fleumático teme revelar seu verdadeiro eu. As outras pessoas percebem sua discrição e geralmente reagem a ele com superficialidade, o que só confirma e exacerba a postura do fleumático. Mundo externo ruim, mundo interno bom. Ou seja, como o fleumático é muito frio, ele não entra em relações mais profundas muitas vezes, claro, tem exceções, então as pessoas também não aprofundam a amizade com ele. Então ele vai falar, o problema é os outros, as pessoas não se importam comigo, eu estou doente, eu estou endividado, eu estou com um problema, eu estou me acabando e ninguém cuida de mim. O fleumático pode acabar nessa neura de querer acusar todo mundo também, de achar que todo mundo tem que compreendê-lo sem que ele exponha as suas dores, os seus problemas, os seus medos. Ele acaba querendo que as pessoas adivinhem, então ele vai começando tendo essa ideia. Mundo externo ruim, ou seja, os outros, né? E o mundo interno, a minha vida, uma vida boa. Então é melhor ficar na fantasia. A ideia equivocada do fleumático é essa, muito perigosa. No casamento, o grande desafio do fleumático está em ser solícito com o bem moral e temporal do seu cônjuge, corrigindo-lhe qualquer erro na educação dos filhos, seja por negligência ou por excessivo rigor, ou tomando decisões mais virtuosas ou melhores, apesar
da oposição e da dificuldade que ela possa encontrar. Ou seja, a mãe ou o pai fleumático, ele tem que tomar essa postura de corrigir. Porque muitas vezes, como ele está ali, né? Não, vou deixar para o outro. Para minha esposa. Para o meu esposo fazer isso aí. Ele vai deixando a missão para o outro. Quer ficar no canto dele. Não quer desagradar ninguém, nem ser desagradado. Também o pai fleumático, a mãe fleumática, ela deve fazer o esforço de elogiar o bem e a excelência no próprio filho, assim que possível. Pois até o próprio Deus se dignou exaltar a criação chamando-lhe boa. Ou seja, o fleumático, ele não tem o costume de elogiar, de expressar amor, dizer eu te amo, você é importante, você é especial, você é alguém que de fato faz a diferença na minha vida. Ou seja, declamar, não de forma, que não é questão de frescura, não, mas a questão de reconhecer o dom que é o outro, o valor do outro, demonstrar esse amor. Às vezes esse amor existe, ele é real, mas o fleumático ele fica paralisado também em demonstrar esse amor para com os familiares, para com os amigos, né? Algo que é virtuoso no fleumático é a questão de uma diligência, né, da forma dele pensar. Mas ele deve colocar isso na prática, né? O bem que ele tem teoricamente, colocar na prática. Então o fleumático, ele precisa, né, tomar esse papel de liderança. Precisa se esforçar para isso. Quando o fleumático ele toma esse papel de liderança, seja ele sendo um bom pai, um bom chefe, um bom sacerdote, está à frente de alguma coisa, um bom coordenador de alguma coisa, né? Um bom patrão, seria o chefe aqui, né? Ele precisa ter essa postura de uma liderança aonde ele, de fato, se envolve com os outros e vai cuidando para acabar com essa tentação da omissão, né? A disposição da alma fleumática a se perder é uma tendência a se perder em distrações, geralmente, que a ele convém, né? E ele deve trabalhar isso com amizades autênticas, amizades cristãs, né? Então aqui algumas coisas. Necessidades espirituais. Recomenda-se quais são as obras que o fleumático deveria ler. Pode ler mais do que isso, claro, né? Mas são algumas dicas que é melhor para o fleumático, como foi dada para o colérico. Recomenda-se as obras mais dadas a excitar os sentimentos, ao invés das intelectuais e conceituais. O intelectual fleumático tenderia, por temperamento, a usar um livro com meditações sobre matérias da Suma Teológica ou temas abstratos, como a nuvem do não saber. Mas o ideal seria para ele o quê? Ler obras sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, visitas ao Santíssimo Sacramento, temas sobre a devoção à Santíssima Virgem Maria. São obras que ajudam a alargar o coração, né? Tratado do Amor de Deus, São Francisco de Sales, livros de São João de Ávila também, São Bernardo de Claraval, ajudam a alargar o coração. Não que não possa ler, né, uma Suma Teológica e coisas desse tipo. Esses tratados pode, mas essas outras ajudam mais, né, para que ele possa ir se alargando no amor a Deus e ao próximo. Aí ele tem que vencer a asídia, que é uma preguiça, um torpor da alma, que pode ser um inimigo terrível, né? Então ele tem que treinar o amor ao próximo, a doação, a entrega. O fleumático ele precisa também
ser uma pessoa muito diligente, muito atenta à necessidade do próximo, né? E o fleumático, ele também deve se disciplinar, em relação à sua imaginação e distrações, né? E deve diferenciar uma coisa. Uma coisa é leitura espiritual. Outra coisa é a obsessão em ler, né? Ou seja, uma coisa é eu pegar um exemplo aqui, deixa eu me ver. Esse livro aqui, Sermões Litúrgicos. Uma coisa é eu pegar um pequeno sermão de 2 páginas, ler, meditar e rezar. Outra coisa é eu ler 30, 40, 50 páginas. Olha que bom, que gostoso, é maravilhoso, me tocou. E a pessoa se alimenta muito, mas não aproveita nada, porque só engole o alimento, não mastiga, não medita, não se deixa transformar pela graça de Deus. É preciso esse cuidado. Então, o fleumático, o colérico, ele teria que viver a virtude da eutrapelia, que é esse bom humor, né? A piada santa, aquele humor sadio que faz bem. O fleumático precisa disso também. Ele faz muito isso sozinho, quando está lendo, quando está pensando, né? Ou escrevendo. Mas ele precisa fazer isso também para com os outros. Ele tem um humor mais discreto, né? O fleumático precisa de equilíbrio entre a oração ativa entre a oração e a vida ativa. Precisa esse equilíbrio. Nem o ativismo, que o fleumático pode tender a ter, dependendo da situação, e nem o quietismo, de ficar só ali esperando Deus fazer alguma coisa. O equilíbrio das duas coisas. Então aqui é um pouquinho sobre o temperamento fleumático. Um abraço, salve Maria. Há um exemplo de santo fleumático, Santo Tomás de Aquino.